Olá, pessoal. Então, vamos aqui uma orientação para o estudo dos nossos exercícios. Introdução à gestão da cadeia de suprimentos, Supply Chain Management, né? Então, vamos aqui ao conteúdo que nós vemos nesse material. Sobre o desempenho da cadeia de suprimento, como fator utilizador da produtividade, lucratividade e nível de serviço ao cliente. Observe que nesse contexto as empresas elas não vão agir como concorrente, mas vão buscar o perfeito andamento do processo da integração contínua. O que é o objetivo desse material aqui? Ao final desta unidade de aprendizagem, você deve apresentar o seguinte aprendizado: definir o papel da cadeia de suprimento na gestão estratégica da organização. Então, o primeiro ponto aqui a vocês considerarem. Relacionar a cadeia de suprimento integrada com a geração do valor das organizações. Como nós já temos feito essa definição da cadeia de suprimento, nós vamos nos concentrar aqui, relacionar a cadeia de suprimento integrada com a geração de valor nas organizações. Identificar o impacto da logística, da cadeia de suprimentos, da competitividade empresarial. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que focar. Identificar o impacto da logística da cadeia de suprimentos, beleza? Qual é o desafio aqui? Um dos desafios aqui é necessário o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos. Isso aqui é fato. Observa que é importante isso aqui para melhorar a qualidade do serviço, né? É preciso avaliar o processo das etapas importantes de uma cadeia para então elaborar um mapeamento desse processo, identificando assim os pontos críticos que devem ser observados pelo gestor na sua análise. Agora você vai ter que fazer o seguinte: você, nesse momento, vai se considerar, para compreender o contexto aqui, como um gestor de uma empresa que invase água mineral, em vazamento. E no último período observou que estão ocorrendo conflitos de gerenciamento na cadeia de suprimentos. Então, como você vai resolver essa questão conflitante? Quais são esses conflitos? Atraso nas entregas, a produção de invase reclama que faltam embalagens, não tem embalagem suficiente para envasamento. Ao contratar o fornecedor, ele explica que está atendendo os pedidos, entre outros problemas, né? Então, você vai analisar esse conflito, você vai perceber que a equipe não conhece as etapas. Então, problema sistêmico. Se sua equipe não conhece as etapas do processo produtivo, do envasamento, já isso é um sério problema. Não conhece as etapas necessárias para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que seja eficaz, né? A eficácia da cadeia de suprimentos é um problema seríssimo. Então, você vai reunir a equipe para entender as suas dificuldades. A maior parte do problema é que as pessoas não entendem sistematicamente o que acontece no todo, né? Principalmente para explicar quais etapas do processo que devem ser cumpridas para reduzir conflitos. Bom, então aqui nós temos a nossa pergunta: quais são as 5 etapas necessárias para ocorrer uma gestão eficaz dessa cadeia de suprimentos e o que deve ser discutido nessa reunião de negócios, nessa reunião de gestão? Então, qual é realmente, então, um modelo de gerenciamento? O que é necessário? É fundamental estar atento aos pontos críticos para a troca de informações nessa área. E aí buscar reduzir os pontos de conflito, né? Então, quais são as etapas da cadeia de suprimento? Primeira coisa, a articulação entre áreas é considerada fundamental para o gestor consiga desenvolver ações estratégicas com a informações adequadas para cada sistema, para cada empresa ou ainda conjunto de empresas. Nesse sentido, as informações alinhadas podem trazer um diferencial competitivo para a cadeia de suprimentos. Etapas que devem ser seguidas para um efetivo gerenciamento são: primeiramente, tem o fornecedor. É o cara que é responsável pelas entregas pontuais, flexíveis, agilidade e está aberto a negociações.
2, transformação, né? Esse processo aqui, né? A transformação são incluídos os processos produtivos, os pedidos, agilidade, atenção nos prazos e a qualidade do produto, né? 3, armazenamento. Ela pode ser feita no fabricante, do distribuidor ou em ambos. Tanto o fabricante pode armazenar, como o distribuidor pode armazenar. Distribuição. Esse é um outro ponto da cadeia. O distribuidor realiza a entrega para o cliente final ou em loja de varejo. Troca de informação. Estamos sempre batendo nessa tecla, né? Esse é um ponto crítico, é uma etapa invisível que transcende todos os momentos. Ela também é apoiada por um sistema do tipo EDI, que significa Electronic Data Interchange. EDI. Para uma gestão da cadeia de suprimentos eficaz, é necessário um alinhamento em todas essas áreas. Todas as etapas dependem de uma troca de informações constante para minimizar os conflitos. Ok? Então, esse alinhamento, essa uniformização, homogeneização da informação, dos procedimentos é importante. Essa troca de informação constante, ela reduz conflitos. Entende, pessoal? Então, gerenciamento da cadeia de suprimentos desempenha um importante fator como otimizador da produtividade no nível de serviço ao cliente. Então, o que é que nós temos aqui, então, no nosso conteúdo da unidade? A sistemática das operações de logística internacional. Como é que ocorre a logística internacional aqui? Introdução à gestão da cadeia de suprimentos, aí você tem aqui os elementos que nós já falamos, a definição de supply chain management, relacionar a cadeia de suprimento integrada com geração de valor nas organizações, identificar o impacto da logística da cadeia de suprimentos na competitividade empresarial. Aqui tem o conceito de supply chain management, que nós já temos visto. Vou passar essa parte. Aqui tem uma coisa interessante, o modelo tradicional de gestão da cadeia de suprimento, modelo de gestão. Isso aqui é bom, muito bom nesse momento. Né? Contexto histórico de aparecimento, modelo tradicional, produção em massa. Produção em massa o modelo tradicional, gestão da cadeia de suprimentos, customização em massa, ou seja, você fazer produtos especificamente para cliente, né? Mercado competitivo, item mercado competitivo. Gerenciamento local ou regional, o modelo tradicional. Ali na localidade, na região. A visão da cadeia de suprimentos, ela é uma visão geralmente global. Escopo e ação gerencial. O item. Operacionais e relativos, você vai estar pensando ali com o modelo tradicional, estratégicos e proatividade. Perceber o momento, perceber a necessidade e agir, né? Antes de uma consequência de alguma coisa realmente aconteça, né? Parâmetros geralmente considerados nas decisões sobre fazer ou comprar esse item. Modelo tradicional. Você vai considerar custos de produção, utilização da capacidade e a política de integração vertical. Gerenciamento da cadeia de suprimento, parâmetros produtivos múltiplos, como custo de qualidade, flexibilidade, estratégia, competitivo e desenvolvimento de novas competências e negócios. Ou se você considerar modelo competitivo, modelo tradicional, aí você vai considerar a unidade de negócio. Aí, se você for pensar no supply chain management, você vai considerar as unidades de negócios virtuais, e-commerce e estrutura de negócios virtuais, para esse modelo competitivo, né?
Então, nós vemos aqui, segundo Borisov, né? Et al. 2014, Silva 2014, sobre intercâmbio de informação ainda mais intenso. Tal intercâmbio é caracterizado por, aí você tem ênfase na satisfação do consumidor final. ênfase na satisfação do consumidor final. Formação de parcerias entre fornecedores e clientes. Abertura plena entre parceiros, possibilitando troca de informações operacionais e estratégicas. Aplicação dos esforços de forma sistêmica e continuada, visando agregar ao máximo valor possível ao cliente final, eliminando desperdícios, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Beleza? Então, nós temos aqui o que é o Supply Chain Management, envolve entre os itens listados? Fornecedor de matéria-prima, fornecedor de componentes, manufatura, distribuidor, varejista e consumidor. Olha, uma coisa importante aqui nesse tópico, né? Cadeia de suprimento integrada e geração de valor. Você pode gerar valor no canal de distribuição, considerando, por exemplo, o conjunto de organizações, instituições, gestores envolvidos, questões internas e externas à empresa, o apoio que o marketing dá. Outro ponto importante. Gestão do relacionamento. Observa aqui que envolve material, consumidor. Observa o fluxo da informação, a setinha para um lado e para o outro. A informação, fluxo de informação de produtos, serviços, finanças e conhecimento. Porque essas informações estão relacionadas a produtos que são demandados. E esses produtos, para sair de um lugar e ir para outro, ou seja, para a mão do consumidor, tem serviço no meio disso tudo. E esse serviço tem um custo, assim como esse produto tem um custo. E o conhecimento para que esse produto, por meio desse serviço, de maneira que ocorra, ou seja, haja um pagamento para esse serviço, para esse produto, é necessário conhecimento da cadeia de suprimento. Esse conhecimento, ele realmente envolve rede de suprimentos. Olha aqui, ó, uma rede de suprimentos, uma espécie de layout de rede de suprimentos, isso aqui, né? A empresa integrada, compras integrado com a adequação ao cliente e adequado com a fabricação. E aí você vê aqui, ó, essa parte que tudo isso aqui está logística. Compra, fabricação, a adequação ao cliente, customização, etc. e tal. Rede de distribuição para o mercado. Então, mercado varejista, mercado atacadista, e os menores, né, vão lá e compram, e pererê, parará. Aqui o consumidor. Então, nós temos nesse conjunto aqui, nesse fluxo de informações, as restrições da capacidade de informação, competência, capital e recursos. Isso tudo aqui. Tá? Isso aqui é a estrutura da cadeia de suprimentos integrada. Aqui, ó, pode ser considerado aqui, ó, nesse contexto, o canal de distribuição e integração da cadeia de suprimentos. Olha só. Fabricação, manufatura, distribuição, procedimento de entrega e venda ao consumidor final, varejo. Beleza? Aí ele vai. O que é o canal vertical? Aqui a gente vai explicar o que é o canal vertical. O que é essa verticalização? Estrutura de mercado verticais nas quais a responsabilidade transfere de um segmento da cadeia de suprimento para o seguinte. Ele dá um exemplo aqui. Considere uma cadeia de suprimento em que o fabricante vende o produto acabado para o atacadista. O que revende para o varejista. Fabricante, atacadista, varejista. Observa aí. Por sua vez, fornece ao consumidor final, como nós temos trabalhado a cadeia de suprimentos. A ideia da cadeia de suprimentos. Nesse exemplo, a responsabilidade do fabricante termina quando ele entrega o produto ao atacadista e assim por diante. Porém, esses canais apresentam inúmeros problemas e dificuldades, pois a preferência do consumidor, as tendências do processo e as necessidades de demanda são conhecidas apenas pelo varejista que está na última fase da cadeia de suprimento, né?
Desse modo, o fabricante ou o atacadista são prejudicados. Ó, agora tem uma coisa híbrida. Agora vocês estão falando de ensino híbrido, de pererê parará. Existe realmente a possibilidade de você fazer uma coisa vertical ou horizontal, né? Verticalização e horizontalização. Desse tipo de estrutura, alguns elementos da função do canal de distribuição são executados em paralelo por dois ou mais integrantes da cadeia de suprimento, quebrando a rigidez da estrutura vertical, uma estrutura de comando com responsabilidade vertical, de cima para baixo, né? Tipo top-down, né? Tem coisas que tem nível de informação e responsabilização, acaba sendo bottom-up também. Desse modo, ou seja, de baixo para cima. Desse modo, o fabricante faz contrato com o cliente e, após ter firmado o contrato de abastecimento, direciona distribuidores aptos para realizar a entrega do produto vendido. Nesse método, tanto o fabricante quanto o distribuidor conservam contato com os clientes, né? Melhorando a interpretação da preferência do consumidor nas tendências de demanda. Entre dificuldades relativas ao canal de híbridos, pode existir duplicidade de atuação de alguns dos elementos da cadeia de suprimentos. Qualquer fase da cadeia de suprimentos, você pode ter um contato com o cliente, não precisa ser o varejista ou atacadista ter esse contato. Não, desde o produtor, desde o fabricante. Né? Não existe uma rigidez vertical, não. Você pode horizontalizar isso, você pode realmente usar múltiplas áreas da cadeia de suprimento. E aí, realmente, esse aqui, na verdade, é a possibilidade de canais híbridos, né? Agora, realmente, os canais múltiplos, como definição de canais múltiplos mesmo, é o seguinte, ó. Essa estrutura é empregada quando uma organização tem grande diversidade de clientes, muitos tipos de clientes. Os canais múltiplos são considerados, dessa forma, um meio de melhorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porém, esse tipo de canal, mesmo melhorando, a performance da cadeia de suprimentos proporciona problemas. Por exemplo, um canal pode invadir o outro, prejudicando o conjunto de canais existentes. Né? Eu acho que essa parte aqui já foi suficiente. Vocês podem dar uma olhada depois, logística e competitividade empresarial, para nós iniciarmos o nosso conteúdo aqui. Tá? Dá uma olhada aí nessa leitura de logística no Brasil. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Vamos para o nosso exercício. Tá? Então, obrigado por esse momento de gravação, de orientação ao conteúdo. Vamos para o nosso exercício, né?